Olá, sou o professor Carlos Henrique. Na aula de hoje, vamos falar quais são os melhores alimentos do mundo. Inclusive, antes de começar com o assunto, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Isso daqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Peraí, são abacaxis orgânicos que o meu pai planta aqui, né, conosco. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: esses abacaxis, será que eles têm nutrientes que vão ajudar o nosso corpo a regularizar o intestino, a promover nutrição? Então, muitas vezes, quando se fala assim, quais são os melhores alimentos do mundo, nós podemos imaginar uma lista dos 7 principais ou dos 7 melhores, mas essa lista não existe, porque todos os alimentos eles têm uma função importante para desempenhar no nosso organismo. Se eu só ajeitar aqui a tela rapidinho, ok? Só estou com medo de cair aqui, estou aqui na mata, tá certo? Bom, então vamos começar. Se você tiver alguma dúvida, você pode digitar dúvida que eu estarei respondendo, tá certo? Vamos lá. Vamos começar com a frase, ou melhor, com frase de alguns escritores. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás, está cortando ali ainda, né? Para vocês verem ali direitinho. Vamos lá. No livro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, o doutor Durval de Lima fala o seguinte: é um médico e nutricionista que escreveu esse fabuloso livro da Casa Publicadora Brasileira. O que devemos então fazer se queremos evitar o câncer? É comer pão de trigo integral, frutas e hortaliças cruas. Primeiro, que sejamos melhor nutridos. E segundo, para que melhor possamos eliminar os dejetos. Temos estado a estudar os germes, quando deveríamos ter estado a estudar dieta e drenagem. Então, segundo o Dr. Durval de Lima, os melhores alimentos são os alimentos integrais, as frutas e hortaliças cruas, porque esses alimentos vão promover a melhor nutrição e, ao mesmo tempo, drenar o corpo dos venenos. Mas por onde eu jogo os venenos? Através do suor, através da respiração, quando você elimina o gás carbônico, através das fezes e da urina. Vamos para mais uma frase. Alimentos que refrescam os intestinos, nesse contexto, são os que se comem crus, no seu estado natural, como frutas oleaginosas, talos, folhas verdes e algumas raízes. Esse é Manuel Elisaer Tacharan, um dos maiores escritores na área de medicina natural do mundo. Inclusive, o seu livro é considerado a Bíblia da Saúde. Bom, como vocês estão vendo, mais uma vez o escritor Manuel Elisaer Tacharan, porque é a primeira vez que eu cito ele, está nos dizendo que os melhores alimentos são frutas oleaginosas e comidas no estado cru. Vamos lá. Livro Alimentação Desintoxicante, doutora Conceição Trucon. Olha que citação fabulosa. Erradamente, as pessoas tentam compensar esta ausência alimentar com suplementos vitamínicos sintéticos. Tentam comprar a saúde com artifício e pílulas, enquanto, só um momento, ia cair, tá vendo aqui? Ia cair o celular, mas deu certo aqui, eu ajeitei. Mas eu não vou cortar não, vou deixar aqui gravado. Fica de lembrança. Continuando. Tentam comprar a saúde com artifícios e pílulas, enquanto perpetuam os maus hábitos alimentares. Entretanto, nada se compara com os alimentos vivos. Além da energia da terra, do sol, da água e do ar, existe uma cumplicidade entre os seus componentes. Eles são vivos,
portanto, têm propósitos claros da natureza e da perpetuação da vida. Então, esses alimentos naturais, vivos, frutas, legumes, brotos, germinados, eles vão promover uma nutrição adequada, porque a complexidade é tão grande que um alimento, os seus componentes vão ajudando o outro na hora da sintetização dos nutrientes. E se eu pego a vitamina C da laranja e eu tiro da laranja e coloco em uma cápsula para tomar essa vitamina C, eu não vou ter o mesmo efeito se eu chupar a própria laranja. Porque a vitamina C, ela está junto com outros componentes dentro da laranja. Por isso que a doutora Conceição Trucon afirma que é um erro buscar no sintético a suplementação quando os alimentos naturais vão promover vida no meu corpo. Vamos continuar. Escritora Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver. Cereais, frutas, nozes e verduras. Olha que coisa linda. Constitui o regime dietético escolhido por quem? Por homens? Não, pelo nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Essa frase é o que define aquilo que eu tento transmitir para vocês com o método Alimentação Desintoxicante em 7 passos. Uma alimentação simples, preparada da maneira mais simples possível, é o que vai dar a vitalidade, é o que vai permitir ter uma boa nutrição, eliminar as toxinas do corpo, dar melhor resistência. Então, quais são os melhores alimentos do mundo? Os melhores alimentos do mundo são as frutas, legumes, verduras, cereais, tubérculos, raízes, brotos, germinados. É tanta coisa que você tem de variedade. E com isso daqui que eu estou te mostrando na tela, você pode fazer tanta variedade de pratos para as suas refeições que não é necessário buscar uma alimentação estimulante, uma alimentação de origem animal, uma alimentação industrial, porque tudo o que você precisa está aqui na tela. Todos os nutrientes que você precisa está na tela. Uma das coisas que impedem as pessoas de ter uma alimentação saudável, uma alimentação estritamente natural, é o medo de não ter a sua proteína, o seu cálcio, a sua B12 e muitos outros tipos de nutrientes, o seu colágeno e etc. E aí acham que vão conseguir isso nos alimentos estimulantes, processados, industrializados, ou até alimentos ou produtos sintéticos que prometem curas milagrosas ou suplementação de forma, entre aspas, natural. Mas, de acordo com esses cientistas que eu apresentei para vocês e escritores, os melhores alimentos se encontram na natureza. São os melhores alimentos do mundo. A Bíblia, nos Salmos, diz assim: de maneira terrível eu fui criado, de maneira maravilhosa. Algumas traduções dizem. Por quê? Porque a complexidade do corpo é algo que o ser humano entende, digamos que, pouquíssimo. O melhor fisiologista entende muito pouco de fisiologia comparado com a complexidade que é o estudar fisiologia. Né? A mesma coisa, os alimentos, nós estaremos estudando essa questão dos alimentos eternamente. Até mesmo no céu estaremos estudando sobre isso. Vamos continuar. Bom, quando se fala em comida forte, o que vem à sua mente? Quando se falava para mim, Carlos Henrique, em comida forte, vinha isso daí na minha mente. Um prato de cuscuz com salsicha e ovos fritos.
Eita, eu tô mostrando as imagens. Muita gente aí vai dar água na boca, mas não pode não dar água na boca não, viu? Então, prato de cuscuz com salsicha e ovos fritos. Ou quem sabe, um arroz com feijão e bife. Ou um cuscuz com leite. Aqui no Nordeste a gente gosta muito. Ou quem sabe o pãozinho com café, uma manteiga, né? Ou uma batata com frango. Quando se fala em alimentação forte, era isso que vinha à minha mente. Eu não imaginava que se eu comesse, digamos, 3 frutas doces de manhã, vou colocar a banana, o mamão e a maçã. Aí eu picasse essas frutas, jogasse um pouco de granola, aveia em flocos grossos, quem sabe um pouco de mel e comesse essas frutas mastigando tranquilamente. Eu imaginava que isso não era alimentação forte, isso era alimentação fraca. Porque comida crua, sustentar até meio-dia, não dá certo. Mas aí, ao colocar em prática na minha vida, eu vi que é exatamente o contrário. Essa alimentação, ela é estimulante. Lembrando, não estou aqui falando contra o cuscuz, nem contra a batata, mas o conjunto, né? Conjunto, nem contra o feijão ali. O arroz branco realmente não é bom para a saúde, somente o arroz integral. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os alimentos que produzem mais vitalidade são exatamente as frutas, legumes, verduras e cereais, e não esses alimentos que eu estou apresentando aqui para vocês. Bom, alguns perguntam assim, mas Carlos, quando eu mudo a minha alimentação e passo a ter uma alimentação mais saudável, o que está acontecendo com o meu corpo? Porque eu sinto como se fosse uma sensação de fome, uma sensação de fraqueza. E eu digo para você que é uma falsa sensação de fraqueza. Por que uma falsa sensação de fraqueza? Porque você acostumou o seu corpo com um hábito errado. Digamos que você tem um filho ou uma filha. E esse filho, ele tem um hábito errado pelo qual ele fez por muitos anos. Quando você tenta tirar esse hábito errado de imediato, o seu filho aceita de imediato, muitas vezes para de fazer aquele hábito de imediato, muitas vezes não. É necessário que você mantenha foco e disciplina até que seu filho tire aquele mau hábito. Mas nesse processo do foco, da disciplina, do castigo e etc., o seu filho ele vai continuar querendo fazer aquele hábito, geralmente. A mesma coisa acontece com o teu corpo. Você acostumou o seu estômago a digerir esses alimentos. O coitado está acostumado a digerir processados, industrializados, alimentos de origem animal e muitas outras coisas que colocamos no organismo. E quando você deixa de comer um prato de cuscuz com salsicha de manhã para comer um prato de frutas doces com aveia e granola, o seu corpo vai dizer assim: eu não quero isso, eu quero o que eu estou acostumado. Eu quero estimulante, eu quero o café, o achocolatado, o pão com ovos. Eu quero isso que vai estimular, vai dar uma falsa sensação de prazer e bem-estar. Mas aí você persevera até que o seu estômago ele acostuma com esse novo hábito de saúde. E é por isso que muitas vezes as pessoas comem 7 da manhã e já querem comer 9 horas da manhã, mesmo comendo alimentação saudável 7 horas. Porque acostumadas a abarrotar o estômago com alimento estimulante nesse horário. Mas a pergunta é, por que esses alimentos que eu citei anteriormente são os melhores alimentos do mundo? Eu vou dizer o porquê agora. Primeira razão, vamos falar sobre o sistema circulatório e o sistema cardiovascular. Tudo aquilo que eu como se transforma naquilo que eu sou. Então, se eu estiver comendo alimentos vivos, alimentos crus e até também alimentos, de certa forma, cozidos, no vapor, né, no forno, também não tem problema, mas a maior parte da minha alimentação tem que ser crua, tá certo? Se eu estiver comendo esses alimentos saudáveis,
esses alimentos vão levar nutrientes para toda a circulação sanguínea. Isso inclui veias e artérias. E as pessoas ficam, o que é bom para pressão alta? O que é bom para veias entupidas? Ora, pare de entupir as suas veias, suas artérias, o seu sangue como um todo, com alimento prejudicial à saúde, que vai grudar no intestino, apodrecer e ser levado para dentro do sangue e acidificar as células sanguíneas, enchê-las com radicais livres. Aquilo que você come vai estar impregnado em todos esses fiozinhos aí, ó, vermelhos, em todos esses fiozinhos aí, ó, azuis. Então, se você come alimento que apodrece, intoxica o intestino, o que vai acontecer com toda a circulação sanguínea? Ela vai se encher de toxinas, radicais livres, e isso vai acarretar em diversas doenças. No sistema cardiovascular, na pele, na mão, no sistema nervoso, nos braços e etc. Então, a única forma de você manter o seu sangue puro, de acordo com a escritora Ellen White, é colocando coisas que vão promover a boa oxigenação das células, das hemácias, e assim você vai ter vitalidade. E os únicos alimentos que podem fazer isso são os melhores alimentos do mundo: frutas, legumes, verduras e cereais. E o que dizer do sistema linfático? O sistema linfático é essa rede de fios que você está vendo aí. Ele faz parte do sistema imunológico, porque dentro desses fios linfáticos você vai ter a linfa, que é um líquido que percorre dentro do fio linfático. Essa linfa, ela também vai ser beneficiada com a boa nutrição desses alimentos que eu citei anteriormente. Porém, se eu comer uma alimentação prejudicial, que eu vou falar nas próximas lives, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai acumular toxinas dentro da linfa. Essas toxinas que vêm de uma alimentação estimulante com processados, industrializados e produtos e alimentos de origem animal, ela vai começar a impregnar a linfa. E para se defender, o sistema linfático, ele vai ativar um mecanismo de defesa. Ele vai transformar essas toxinas em catarros, principalmente lá nos linfonodos e no sistema respiratório. Então, quando você fica gripado, resfriado, quando você tem uma crise de rinite, sinusite, você não pegou isso. Todo o seu corpo está inflamado e cheio de catarro. E quando veio o vírus, o ar do ar-condicionado, do ventilador, a chuva, ela só fez... O corpo aproveitou esse momento para jogar para fora as toxinas, chamado de crise curativa. Então a pergunta que eu faço é: com o que você está nutrindo a sua linfa? Carlos, mas por que o sistema linfático é tão importante? Porque dentro desses fiozinhos que vocês estão vendo, percorrem células de defesa. E o que mais se tem falado nesses tempos é: eu quero fortalecer a minha imunidade. Quais os melhores alimentos para fortalecer a imunidade? É muito simples responder essa pergunta sobre imunidade. Mantenha a linfa limpa, viçosa e saudável, que as células de defesa vão destruir qualquer tipo de invasor que venha, qualquer tipo de vírus que venha invadir, vírus, bactérias, parasitas e etc. Mas se você destrói o sistema linfático, colocando toxinas através do alimento que você come, fica difícil para ter uma boa imunidade. Então, o segredo da imunidade está em manter os intestinos limpos, para manter o sistema linfático trabalhando de forma perfeita e as células de defesa estarem prontas para executar as suas funções. Entende?
Mais um motivo, esse daí é o sistema nervoso. Veja que em todo o teu corpo percorre fios nervosos. Quando você tem uma alimentação intoxicante, essa alimentação vai afetar toda a rede nervosa. Isso vai afetar a tua mente. E aí vai vir as doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, estresse, etc. Mas, Carlos, o que é que a alimentação tem a ver com depressão? Depressão tem a ver com questões psicológicas, traumas e etc. Setembro Amarelo. Vamos falar o pessoal para fazer terapias e etc. Eu não estou sendo contra você fazer terapias no psicológico, isso é muito bom porque tem realmente depressão que é por causa de traumas. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que a causa não é só psicológica, é também física. 70 a 80% da serotonina é produzida no intestino. Se você come alimentação acidificante, você não consegue produzir serotonina e vai ter pensamentos depressivos, crises de ansiedade, estresse, falta de concentração, enxaqueca, dores de cabeça e muitos outros males no seu corpo. Então aquilo que você come afeta o sistema nervoso, afeta a sua conexão com Deus, afeta a sua espiritualidade. Entende? Então a alimentação está intimamente ligada com comunhão com Deus, o nosso Criador. Bom, queria contar para vocês uma situação que eu passei. Certa vez eu estava indo, a gente foi para um acampamento e aí a gente se organizou para ir para esse acampamento e a gente só podia levar 500 gramas de alimento. Imagine aí, 3 dias e levar 500 gramas de alimento. Na época eu deveria ter 16 ou 17 anos, hoje eu tenho 22. E ali nós temos o desafio, o que levar para o acampamento? O que levar para comer meio quilo em 3 dias? Aí a gente foi pesquisar e a gente decidiu levar isso daí. Teve gente que levou aveia, outros levou sementes, outros levaram amendoim, outros levaram granola, outros levaram paçoca. É isso mesmo, teve um rapaz que levou um pacote de paçoca e comeu paçoca o acampamento todo. E por incrível que pareça, sustentou ele, né? Tem gente aí que é fã de paçoca. Tem um jeito de fazer paçoca em casa, viu? Depois pesquisem aí no YouTube, né? Paçoca vegana, paçoca saudável, que vocês vão ver lá o jeito de fazer paçoca caseira em casa. E aí nós escolhemos o alimento, esses alimentos. Eu levei, acho que foi granola, amendoim, com mais alguma coisa ali. E o pessoal também. E aí nós fomos em direção ao local andando. Eu não lembro agora quantos quilômetros eram. Acho que foi 8 quilômetros andando com a bolsa nas costas para esse acampamento que era chamado de Master Camp, acampamento de líderes de desbravadores. E aí nós fomos e chegamos a um local assim em cima, né? A gente chama assim embaixo de grota, então chegamos assim em cima para a gente poder descer para a mata. Só que a gente só poderia descer para lá, né, se a gente achasse o local com uma bússola. Então o líder, ele passou para a gente as coordenadas, passou lá o mapa e nós tínhamos que achar o local com a bússola. Pense um negócio difícil. E aí nós fomos lá com a bússola e fomos correndo para o lado. E cada vez que a gente ia, a gente tinha que pegar um cordãozinho amarelo para poder chegar ao local. Até que chegamos finalmente no local. Só que não para por aí. Quando chega no local, nós tínhamos que fazer um abrigo. Então nós levamos uma lona e fizemos um abrigo semelhante a esse daí. Fizemos esse abrigo de lona e nós dormimos aí no relento sem nenhum tipo de conforto. Só que aconteceu uma coisa. Ao chegar lá e passar já 1 ou 2 dias, eu estava sentindo falta já do cuscuz. Tava comendo só aquela comida ali, granola e tudo mais.
e estava com muita falta do cuscuz, né? De comer esse tipo de alimento. Comia muito cuscuz e assim, quando eu estava lá, eu disse, minha gente, que saudade lá da minha casa, do meu cuscuz, das minhas coisas e tudo mais. Bom, e aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante, mas aí eu vou dizer a continuação dessa história na próxima live, tá certo? Na parte 2, eu digo para você o que aconteceu nesse acampamento e digo para você como foi o final, tá certo? Vocês vão se surpreender. Mas o que é que eu estou querendo ensinar para vocês com essa primeira parte da história? Eu quero ensinar para vocês que a vida ela é feita de escolhas. Quantos de vocês dizem para si mesmo, se eu tivesse escolhido fazer tal coisa na minha juventude, eu não estaria dessa forma hoje. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter feito isso há muito tempo, eu teria feito naquele momento que o Carlos falou no vídeo, mudar minha alimentação. Por quê? Porque a vida cobra de nós. Nós conseguimos até ter uma alimentação saudável, mas as consequências da intoxicação durante uma vida vão aparecer para nós. Então a pergunta que eu faço para você é: qual escolha você vai fazer hoje? Você vai querer decidir pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? O caminho estreito é a estrita temperança na sua alimentação. É comer alimentos que vão promover vida, ricos em oxigênio, em água. Ou você quer o caminho largo do fast food, industrializado, processado, de origem animal, bolos, massas, pudins, etc. Qual caminho você quer? E dependendo do caminho que você escolher, isso vai definir se futuramente ou daqui a alguns dias você vai estar doente ou com saúde. Doença é questão de escolha. Eu escolho se fico doente. Não jogue a responsabilidade para outras pessoas. Não jogue para Deus. Não culpe a Deus. Comece a mudança do seu estilo de vida agora. Comece agora a ter uma alimentação mais saudável. Escolha ter saúde. Existe uma frase do Manuel Lizaeta Acharan no livro Medicina Natural ao Alcance de Todos, que ele diz assim: saúde não se adquire, se cultiva. Você não pode pagar alguém para fazer exercício para você, para fazer um plano de educação alimentar para você, ou quem sabe para beber 2 litros de água para você. Você não pode, é você que tem que fazer. Você não pode comprar, você não pode adquirir a saúde. E muita gente está buscando isso. Muita gente está buscando um chá, um xarope, uma pílula, um remédio, um sintético, essas coisas para poder resolver os seus problemas. Eu estou com artrite, então qual é o chá para artrite, Carlos? Ah, mas eu estou com gastrite, mas eu estou com sinusite, eu estou com câncer. Ora, o remédio para vocês é o mesmo. E o remédio é apenas um: mudança do estilo de vida. A doutora Conceição Trucon fala assim: o homem não pega uma doença, ele faz a sua doença. Todos os dias com hábitos de saúde errados. Então decida hoje pela mudança do seu estilo de vida, porque amanhã pode ser tarde demais. É sempre tempo de recomeçar. Comece a pensar: quanto do que eu como são alimentos saudáveis que vão promover vida e nutrição? Comece a aplicar isso na sua vida. Bom, se você tem interesse em realmente fazer essa mudança completa no estilo de vida, para limpar o seu sangue, a sua linfa, melhorar o seu sistema nervoso, ter mais saúde e qualidade de vida, então você pode estar fazendo isso de várias maneiras.
adquirindo o meu e-book Alimentação Desintoxicante em 7 Passos, clicando no link que vai estar aqui abaixo, ou fazendo uma consulta de naturologia, ou fazendo os meus cursos, ou até estudando o conteúdo aqui que eu coloco no YouTube. Estudando esse conteúdo, agora estudando e colocando em prática na sua vida. Porque será que adianta eu estudar sobre educação física 4 anos e nunca fazer exercício? Será que só estudar vai ajudar o meu corpo a jogar toxinas para fora através do exercício? Suar? Não vai. Eu tenho que praticar. Então o que você aprendeu hoje, pratique. E o que você tem que praticar? Colocar mais frutas, legumes, verduras, cereais nas suas refeições. Vou dar uma dica. De manhã, bastante frutas doces, frutas secas, cereais integrais. Meio-dia, bastante salada crua de 3 a 4 cores. E se quiser feijão, grão de bico, ou lentilha, ou arroz integral, um grão com um cereal. E à noite, frutas novamente, frutas ácidas, semiácidas. Comece a fazer isso na sua vida e você vai ver os benefícios a cada dia. Sabe por quê? Porque não adianta simplesmente aprender quais são os alimentos que eu devo comer, mas a forma de comer. Como assim, Carlos? Mas não é somente eu chegar e comer alimentos naturais? Ou seja, fruta, legume, verdura e cereal? Não. Existem leis que você deve respeitar dentro da educação alimentar. A lei da regularidade, da quantidade, da variedade, da combinação, da mastigação, da eliminação e assim por diante. São várias leis. No resumo, eu estou querendo dizer o seguinte: mesmo que eu coma natural, se eu não souber combinar os meus alimentos, eu posso fermentar a comida e prejudicar o meu corpo. Se eu comer em horários irregulares, eu posso prejudicar o meu corpo. Se eu comer em grande quantidade ou grande variedade, eu posso prejudicar a assimilação dos nutrientes. É por isso que eu ensino você o passo a passo para desintoxicar o corpo com alimentação natural, já com todos os alimentos que combinam entre si, os horários, o que comer, com todos os nutrientes que você precisa. Então, se você quer esse conteúdo, clica no link aqui abaixo. E não esqueça, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário. Me diga o que você aprendeu nessa live, a sua dúvida sobre saúde, sobre doença, sobre alimentação. Se você está doente, quer mudar a alimentação, coloca aqui nos comentários. Se você precisa de ajuda, escreve aqui que eu estarei respondendo. Tá certo? E lembre-se, saúde não se adquire, se cultiva.